À medida que o casamento da minha irmã se aproximava, sentei-me ao lado dela para ajudá-la com a lista de convidados. Foi então que percebi que meu nome não estava lá. Perguntei: você não vai convidar a própria família? Foi nesse momento que minha mãe disse: não discuta. É o dia dela, não transforme nisso sobre você. Meu pai acrescentou: algumas pessoas simplesmente não se encaixam em certos eventos. Ri, fingindo que não doía. No dia do casamento, fiquei em casa até meu telefone explodir com fotos do noivo puxando o cabelo dela, pessoas gritando, caos por toda parte. Mamãe me ligou chorando, implorando por ajuda. Apenas olhei para a tela e sussurrei. A sala parecia menor do que o habitual naquela noite de início de setembro. Madison espalhara tudo sobre a mesa de centro, mapas de assentos, amostras de convites, paletas de cores e tons de blues e champanhe. Nossa mãe pairava por perto com uma taça de vinho, fazendo sugestões a cada poucos minutos sobre arranjos de flores e ângulos de fotografia. Dirigi até lá depois do trabalho, especificamente porque Madison havia me mandado uma mensagem pedindo ajuda. Minha irmã queria outro olhar para os ajustes finais da lista de convidados. Ela disse: alguém organizado, alguém atento aos detalhes. Eram exatamente suas palavras. O casamento seria em 8 semanas, e aparentemente alguns primos tinham conflitos que liberaram alguns lugares. Lá estava eu, inclinada sobre a planilha impressa, percorrendo nomes que reconhecia e outros que não. Os Hendersons do escritório do meu pai, amigas do clube de leitura da minha mãe, irmãs da sororidade de Madison, primos distantes de Ohio que eu não via desde a infância. Meu dedo traçava as colunas. Algo parecia errado, embora eu não conseguisse identificar o que de início. Então caiu sobre mim como água fria. Voltei ao começo e conferi mais cuidadosamente desta vez. Ainda nada. Madison, disse, mantendo a voz firme. Onde está meu nome? Ela não levantou os olhos do convite que examinava. HM. Na lista de convidados, não me vejo em lugar nenhum. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Mamãe pousou a taça de vinho com um leve tilintar. Madison finalmente me olhou, e algo em sua expressão fez meu estômago cair. Você não vai convidar a própria família? Perguntei. Antes que Madison pudesse responder, mamãe se adiantou: não discuta. É o dia dela. Não transforme nisso sobre você. A voz do meu pai veio da porta: algumas pessoas simplesmente não se encaixam em certos eventos. Ri. O som saiu estrangulado, artificial, mas não consegui evitar. Rir era melhor do que a alternativa. Certo. Claro, meu erro. Jenna, você precisa entender, começou Madison. Não, sério, tudo bem. Eu entendi totalmente, disse, juntando minha bolsa e meu casaco. Limitação de assentos, restrições de orçamento, tudo isso. Não é sobre orçamento, disse bem, de forma direta. Mamãe lançou-lhe um olhar. William, o quê? Ele continuou, mas o significado pairava no ar como fumaça. Eu tinha sido a decepção da família pelo tempo que me lembrava. Enquanto Madison brilhava na escola particular com notas perfeitas, eu lutava com tá não diagnosticado que ninguém se preocupou em investigar. Quando ela foi aceita em Yale, acabei em uma faculdade comunitária. Ela conseguiu um emprego em marketing em uma empresa da Fortune 500. Eu abri uma pequena livraria independente que mal dava lucro a maior parte dos meses. As comparações começaram cedo. Jantares em família onde meu pai se orgulhava das notas de Madison e mal olhava para as minhas. Reuniões de Natal em que parentes perguntavam a Madison sobre seus estágios impressionantes e a mim se eu ainda estava descobrindo a vida. Mesmo agora, aos 27 anos, eu sentia o peso da decepção deles cada vez que entrava em um ambiente. Madison, aos 30, sempre foi a filha perfeita, 3 anos mais velha e infinitamente mais bem-sucedida aos olhos deles. O que piorava era que eu realmente amava minha vida. A livraria talvez não fosse impressionante, mas era minha em todos os sentidos que importavam. Eu conhecia cada cliente pelo nome. Organizava grupos de leitura para crianças aos sábados. Criei um espaço que parecia lar para quem precisava. Mas, para minha família, sucesso só contava se viesse com título prestigiado e salário de 6 dígitos.
Madison sempre fora diferente comigo, ou pelo menos eu achava. Quando éramos crianças, ela era minha defensora. Quando as crianças na escola zombavam das minhas roupas de brechó, era Madison quem dividia a mesada para que eu pudesse comprar algo novo. Quando fui mal no SAT, ela ficou acordada até tarde me ajudando a estudar para a segunda tentativa. Quando nossos pais desprezaram meu sonho de abrir uma livraria, chamando-o de impraticável e arriscado, foi Madison quem me incentivou a seguir em frente. Ela até me deu $1.000 para os custos iniciais. Paguei de volta em 2 anos, mas o gesto significou tudo para mim. Ela era minha irmã, minha única irmã. Compartilhamos o mesmo quarto por 16 anos. Ela estava lá quando tive meu coração partido no 2º ano do ensino médio. Eu a ajudei a estudar para o teste de direção. Fizemos lanches à meia-noite, assistimos a filmes horríveis e rimos até faltar o ar. Lembro-me da noite anterior à sua ida para a faculdade. Eu tinha 13 anos, ela 16. Ficamos acordadas até às 3 da manhã conversando sobre tudo e nada. Ela chorou, dizendo que sentiria muito a minha falta. Prometi que falaríamos todos os dias e falamos, por um tempo até que a nova vida dela a consumiu, e eu me tornei apenas alguém com quem ela mantinha contato por obrigação, não por vontade. Ainda assim, achei que tínhamos algo sólido sob todas as mudanças, uma base construída em história compartilhada e afeto genuíno. Claramente, eu estava me iludindo. Aparentemente, nada disso importava mais. Aproveite o seu dia perfeito, disse, indo em direção à porta. Ninguém tentou me impedir. As semanas que antecederam o casamento foram uma tortura. Meu celular se encheu de mensagens no grupo da família sobre provas de vestido e planos para a despedida de solteira. Cada notificação era como uma pequena faca. Silenciei as conversas, mas não tive coragem de sair completamente. Conheci Tyler apenas 3 vezes antes do noivado. Parecia um cara agradável, educado, bem vestido, trabalhava no setor financeiro. Madison namorava com ele havia 2 anos, mas raramente o levava aos encontros de família. Agora eu entendia o motivo. Ela estava filtrando quais partes da vida dela ele podia ver. Eu me pegava fazendo coisas patéticas, como rolar o Instagram de Madison para acompanhar as atualizações do casamento. Ela havia criado um destaque especial chamado Rumo à Senhora Garret, documentando cada etapa do processo: visitas a locais, degustações de bolo, compras de vestido com mamãe e as madrinhas. Em cada foto, todos pareciam radiantes de felicidade. Havia fotos da despedida de solteira em Miami Madison e 8 das suas amigas mais próximas, nenhuma delas eu, tomando coquetéis em um iate. A legenda dizia, cercada pelas minhas pessoas favoritas no mundo. Fiquei olhando para aquela legenda por um tempo vergonhosamente longo. Nenhum algumas das minhas pessoas favoritas. Era uma frase ampla, que apagava completamente a minha existência. Minhas próprias amigas perceberam que algo estava errado. Sarah, minha amiga desde a faculdade comunitária, perguntou se eu queria ajudá-la a escolher um vestido para o casamento de Madison. Tive que explicar que não fui convidada. O olhar dela, uma mistura de choque e pena, me fez querer desaparecer. O casamento da sua própria irmã? Ela disse. Isso é loucura. O que você fez? Existi, respondi. Aparentemente, tinha que haver algo mais do que isso. Mas não havia. Essa era a parte que me tirava o sono. Revivia cada interação com Madison no último ano, tentando encontrar o momento em que cruzei alguma linha invisível. Será que eu disse algo ofensivo no dia de ação de graças? Fiz uma piada fora de hora no aniversário do papai? Esqueci algum marco importante? Não encontrei nada. A única coisa da qual eu era culpada era de ser eu mesma, a filha imperfeita, a irmã que não alcançava grandes feitos, o membro da família que simplesmente não correspondia às expectativas. O trabalho se tornou meu refúgio. A livraria era silenciosa na maior parte dos dias, me dando tempo para me perder entre inventários e pedidos de clientes. Minha colega de trabalho, Diane, percebeu que algo estava errado, mas não insistiu. Apenas me trazia café e perguntava se eu queria conversar. Eu não queria. Em uma tarde particularmente ruim, desabei enquanto organizava as devoluções na sala dos fundos. Fiquei ali, chorando entre caixas de livros, sentindo pena de mim mesma. Diane me encontrou e não disse uma palavra.
Apenas se sentou no chão ao meu lado e esperou até que eu estivesse pronta para falar. Minha irmã vai se casar. Finalmente disse, e eu não fui convidada. Jesus, por quê? Porque não sou boa o suficiente para o dia perfeito dela. Diane, que tinha conhecido minha família apenas uma vez, na festa de aniversário da livraria 2 anos atrás, soltou um som de repulsa. Sua família é algo fora do comum. Não são todos ruins. Eles apenas têm expectativas, padrões, e eu não me encaixo. Isso não é culpa minha. É deles, por serem superficiais. Eu ria, apesar de mim mesma. Diane tinha um jeito de cortar o absurdo das coisas, mas mesmo o apoio dela não conseguia aliviar completamente a dor. Eu me pegava lembrando das tradições de casamento que Madison e eu discutíamos quando crianças. Como prometemos ser madrinhas uma da outra. Como brincávamos sobre fazer discursos embaraçosos que fariam todos chorar de rir. Como planejamos recriar a receita de bolo da nossa avó para nossos respectivos casamentos. Tudo isso havia sido descartado como lixo. Eu nem valia um convite de pena para sentar no fundo e ser ignorada. 3 dias antes do casamento, Madison me mandou uma mensagem direta pela primeira vez em semanas: pode pegar o vestido da mamãe no ateliê de ajustes? Ela está ocupada demais. A audácia me deixou atônita. Não convidada para o casamento, mas ainda esperada para fazer tarefas. Ainda útil para o trabalho pesado que ninguém mais queria fazer. Fiquei olhando para a mensagem por um minuto inteiro antes de responder, claro. Mesmo excluída, ainda era útil para recados. A ironia não passou despercebida. Peguei o vestido, um monstro lavanda que provavelmente custou mais que meu aluguel mensal, e deixei na casa dos meus pais quando sabia que ninguém estaria lá. Pendurei na porta da frente com um bilhete. Não entrei. Não suportaria ver as fotos da família no corredor, todas as imagens de Madison e eu juntas na infância. Evidência de um vínculo que aparentemente não significava nada. Na noite anterior ao casamento, fiz algo de que não me orgulhei. Escrevi uma mensagem para Madison. Apaguei. Escrevi outra. Apaguei também. Finalmente me decidi por algo simples: espero que seu dia seja tudo o que você sonhou. Falo sério. Ela respondeu em minutos: obrigada. Isso significa muito. Significava mesmo? Alguma coisa que eu dizia ou fazia ainda importava para ela? Ou eu era apenas um ponto solto que ela queria amarrar bem antes do grande dia? Não respondi. O sábado chegou com um dia perfeito. Céu limpo, brisa suave, temperatura em torno de 24 graus Celsius. Madison ficaria radiante. Ela checava a previsão obsessivamente há meses, com medo de que a chuva arruinasse a cerimônia ao ar livre na vinícola Riverside. Acordei tarde, fiz panquecas e evitei deliberadamente as redes sociais. Meu plano envolvia uma maratona de Law & Order, um pote de sorvete e absolutamente nenhum pensamento sobre o que eu estava perdendo. Por volta das 14 horas, meu celular começou a vibrar repetidamente. Deixei o celular no balcão da cozinha, mas as vibrações eram tão constantes que acabei pegando para ver. A primeira notificação era da minha prima Amy, com quem eu não falava há um ano. Meu Deus, você está vendo isso? Depois veio minha tia Bárbara: onde você está? Isso é uma loucura. Até uma ex-colega de trabalho, que eu nem lembrava que fazia parte do círculo de Madison, mandou mensagem: o casamento da sua irmã está bombando no Instagram. O que aconteceu? Minhas mãos tremiam quando abri o aplicativo. A hashtag do casamento de Madison já estava em alta localmente. Mas as fotos mais recentes não eram os registros românticos que eu esperava. A primeira mostrava Madison em seu vestido caríssimo de grife, com o rosto contorcido em choque ou dor. Tyler, agora seu marido, aquele que eu mal conhecia, estava com a mão emaranhada no cabelo dela. Não de forma gentil. O rosto dele estava vermelho, a boca aberta em um grito. Meu estômago se revirou, apesar de tudo. Ver minha irmã em apuros despertou algo primitivo dentro de mim, um instinto protetor que nem anos de mágoa haviam conseguido apagar. A foto seguinte mostrava cadeiras viradas, convidados com os celulares erguidos, expressões que variavam entre horror e uma curiosidade quase doentia. Uma taça de champanhe quebrada no chão.
Eu podia ver minha mãe ao fundo, com a mão sobre a boca, e meu pai tentando abrir caminho entre a multidão. Outra imagem mostrava a mãe do noivo tentando afastar Tyler enquanto a dama de honra de Madison Brittany, uma das amigas da fraternidade, permanecia imóvel, com um olhar perdido. Que grande amiga, pensei com amargura. Continuei rolando. Mais caos. O coordenador do casamento parecia em pânico. O fotógrafo, no entanto, continuava clicando, talvez por instinto profissional, talvez por perceber que aquelas fotos renderiam manchete. Só não da forma que Madison tinha imaginado. Alguém havia postado um vídeo. Contra o bom senso, eu apertei play. O áudio era confuso, gritos, choros, murmúrios assustados dos convidados. A voz de Tyler cortava tudo. Você acha que é perfeita? Que é melhor que todo mundo? Pois não é. Você é só uma controladora. O vídeo parou bruscamente quando alguém esbarrou no celular. Outro vídeo, ângulo diferente. Nele, Madison tentava se afastar enquanto Tyler a segurava, ainda gritando. O véu estava torto, pendendo de um lado. Os milhares de dólares gastos em cabelo e maquiagem haviam ido embora junto com a dignidade e o rímel escorrendo pelo rosto. Me solta! Ela gritou, com uma voz afiada, misto de pânico e humilhação. A resposta de Tyler era incoerente, arrastada. Finalmente, alguém, talvez o padrinho, conseguiu se colocar entre eles. O vídeo acabou abruptamente. Havia uma transmissão ao vivo ainda rolando. Um primo distante narrava tudo em tempo real. Então, o noivo acabou de ser escoltado pela segurança, e a noiva literalmente trancou-se no banheiro. Ninguém sabe o que fazer. Fechei o aplicativo. Minhas mãos tremiam ainda mais. Parte de mim sentia uma pontada de satisfação amarga. O casamento perfeito que Madison havia colocado acima de tudo, até da própria irmã, tinha se transformado em um pesadelo. O dia que ela sonhou ser impecável se tornará uma catástrofe viral. 200 pessoas, todas que ela escolheu a dedo, presenciaram sua humilhação. Mas outra parte de mim se sentia simplesmente enjoada. Madison não merecia isso. Ninguém merecia ver o que deveria ser um dos dias mais felizes da vida virar um espetáculo público. Sim, ela havia me machucado. Sim, havia sido cruel. Mas assistir à ruína dela em tempo real parecia menos justiça e mais tragédia. O celular tocou. Mamãe? Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Por fim, atendi. Jenna, graças a Deus. A voz dela estava rouca de tanto chorar. Você precisa vir agora, por favor. Madison precisa, nós precisamos. Precisam do quê? Perguntei, fria. Aconteceu algo terrível. Tyler começou a beber antes da cerimônia e depois, no brinde, ele simplesmente perdeu o controle. Começou a gritar com Madison por alguma coisa. Eu nem sei o que. E então ele a agarrou, e ela desabou em prantos. Parece horrível, eu disse. Por favor, venha. Você é boa em crises. Sempre sabe o que fazer. Lembra quando seu pai sofreu aquele acidente? Foi você quem manteve todo mundo calmo. Você sempre sabe. Lembrei de como era ser útil. Então, você vem? Fui até a janela. Lá fora, tudo seguia calmo. Um vizinho cortava a grama. Um casal passeava com o cachorro. Tudo normal. Tudo em paz. Mãe, disse devagar, o pai não disse que algumas pessoas simplesmente não se encaixam em certos eventos? Silêncio. Jenna. Pois é. Este parece ser um desses eventos em que eu não me encaixo. Isso é diferente. Madison só queria que tudo fosse perfeito, e eu não era perfeita o suficiente para assistir. Mas agora que tudo desandou, de repente eu sirvo, é isso? Por favor, não faça isso. Sua irmã precisa da família. Quase ri. Precisa mesmo? Porque há algumas semanas ela deixou bem claro que eu não era família o suficiente para sentar nem na última fileira. Nem como um pensamento de segunda mão. Você está sendo mesquinha. Talvez.
Mas estou sendo mesquinha do conforto da minha casa, com um pote de sorvete e assistindo TV exatamente onde vocês queriam que eu estivesse hoje. Nós cometemos um erro, ela sussurrou. Tudo bem, nós estávamos errados. É isso que você quer ouvir? Na verdade, eu queria ter ouvido isso há um mês, antes dos convites serem enviados, antes de vocês deixarem absolutamente claro qual é o meu lugar nessa família. Ouvi mais vozes ao fundo, meu pai dizendo algo que não conseguia entender, alguém chorando, provavelmente Madison. Por favor, sussurrou minha mãe, estou te implorando. Olhei para a tela. Dezenas de notificações, fotos continuando a aparecer, agora também em vídeos. Eu via o caos se desenrolando em tempo real, a coordenadora do evento tentando restabelecer a ordem, convidados se afastando do noivo cada vez mais fora de controle, o rímel de Madison escorrendo pelo rosto. A verdade é que eu tinha passado 3 semanas imaginando esse momento, não exatamente essa tragédia, claro, mas o instante em que eles perceberiam que precisavam de mim, que eu ainda era útil. Nas minhas fantasias, eu seria fria e cortante, diria a frase perfeita que os faria entender exatamente o quanto haviam me ferido. Mas ali, no meu apartamento, com o telefone encostado no ouvido e ouvindo minha mãe chorar, eu não me sentia vitoriosa. Só sentia cansaço. Uma parte de minha parte que amava minha irmã há 27 anos queria ceder, queria correr até lá e consertar as coisas, ser a responsável, a que sempre resolvia os problemas. Eu tinha sido essa pessoa a vida inteira, a que mantinha a calma enquanto Madison desmoronava. Quando meu pai sofreu aquele acidente de carro, há 5 anos, Madison ficou em pânico, fui eu quem ligou para a emergência, quem foi na ambulância, quem cuidou da papelada do seguro. Quando minha mãe teve aquele susto com o câncer, Madison se perdeu em crises de ansiedade, fui eu quem organizou consultas e horários de remédios. Eles sempre precisaram de mim quando tudo dava errado, só nunca precisaram quando tudo estava bem. Jenna, por favor, minha mãe insistiu. Seja o que for que aconteceu entre você e a Madison, nós podemos consertar. Mas agora ela precisa de você. Todos nós precisamos de você. Vocês precisaram que eu ficasse longe há 3 semanas, respondi baixo. Foram bem claros quanto a isso. Isso foi diferente. Como? Como foi diferente? Porque Madison queria o dia perfeito dela, sem você lá para estragar. Pois bem, ela teve o local perfeito, o vestido perfeito, a lista de convidados perfeita. Não é culpa minha se não saiu tudo perfeito. Você sabe que isso não é justo. Nem foi justo me dizer que eu não me encaixava em certos eventos. Nem foi justo ver minha própria família me apagar de algo importante só porque eu não sou impressionante o bastante para os padrões de vocês. Ouvi um som engasgado da minha mãe. É isso que você acha? Que a gente não te valoriza? Eu não acho, mãe. Vocês provaram. Cada reunião de planejamento da qual eu não participei, cada evento de noiva para o qual eu não fui convidada, cada conversa no grupo da família sobre o grande dia da Madison fingindo que eu não existia, tudo isso mostrou exatamente o valor que eu tenho. Cometemos um erro, ela disse. Vocês fizeram uma escolha. Há uma diferença. No fundo, ouvi a voz do meu pai, ríspida e impaciente, ela vai vir ou não? Minha mãe abafou o som do telefone, mas ainda captei sua resposta, estou tentando. Tentando como se eu fosse um problema a ser resolvido, uma ferramenta a ser usada quando conveniente e descartada logo depois. Mas outra parte de mim, aquela que passou 3 semanas se sentindo invisível e indesejada, se manteve firme. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em certos eventos, murmurei, devolvendo as palavras do meu pai. E então desliguei. As ligações continuaram. Mamãe, papai, a própria Madison, embora eu não tenha atendido a dela, primos, amigos da família. Até a irmã de Tyler, que eu só tinha encontrado 2 vezes, mandou uma mensagem suplicante. Cada recado de voz dizia a mesma coisa, de formas diferentes, eles precisavam de mim. Madison estava devastada. A família em crise. Não podia eu deixar nossas diferenças de lado só desta vez? O que eles não diziam, mas que eu ouvia claramente, era que meus sentimentos não importavam. Não de verdade. Eles só importavam na medida em que se tornavam um incômodo para os outros. Minha dor era aceitável, contanto que eu a mantivesse para mim mesma. No momento em que interferisse no que eles queriam, tornava-se um problema que precisava ser resolvido.
Silenciei completamente o celular e o deixei virado sobre a mesa de centro. Nas horas seguintes, não olhei para ele nenhuma vez. Apenas assisti a minha série e tentei ignorar o nó crescente no estômago. Por volta das 18 horas, a curiosidade venceu. Peguei o celular e encontrei 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Uma era da minha tia Bárbara. Diferente das outras, ela não começou implorando. Sua mãe me contou o que aconteceu, dizia a mensagem de voz. Sobre a exclusão do casamento. Não sabia que você não havia sido convidada até hoje. Se soubesse, teria dito algo. Me liga quando estiver pronta. Qual parte? A exclusão ou o desastre? Ambas suspirou. Não sabia que você não havia sido convidada até hoje. Se soubesse, teria falado algo. Será que ela teria? Ou teria feito os mesmos cálculos que todos os outros? O dia perfeito de Madison versus meus sentimentos e meus sentimentos sempre perdendo. Já passou. Você tem todo o direito de ficar com raiva. O que eles fizeram foi cruel. Só quero que saiba que nem todos nesta família acham que você é descartável. A palavra bateu forte. Descartável. Exatamente o que eu fui. Um item de orçamento que podia ser cortado sem consequências. Obrigada, consegui dizer. Dito isso, e não estou mandando você fazer nada, mas se decidir ir até lá, não será por fraqueza. Será porque você é melhor do que eles merecem. Depois que ela desligou, fiquei refletindo sobre suas palavras por bastante tempo. Ir até lá seria a coisa certa a fazer, o gesto gentil, ou apenas ensinaria a eles que poderiam me tratar como quisessem e eu ainda correria quando me chamassem? Silenciei novamente o celular e voltei à minha série. A próxima mensagem que quebrou minha resolução veio de uma fonte inesperada, Brittany, dama de honra de Madison. Nunca fomos próximas. Ela sempre parecia me olhar de cima, assim como as outras amigas de Madison. Mas sua mensagem era diferente das demais. Você é irmã da Madison e merece estar no casamento dela. O que fizeram com você foi errado. Sinto muito por não ter falado nada quando soube. Mas ir até lá agora não vai consertar nada. Só vai ensinar que podem te tratar assim e você ainda vai aparecer. Não vá. Ela precisa lidar com o que fez. Li a mensagem 3 vezes. Alguém do círculo íntimo de Madison realmente entendeu. Realmente viu a situação com clareza, em vez de apenas exigir que eu me encaixasse. Não respondi, mas algo dentro de mim se acalmou. A culpa que me corroía, a voz dizendo que eu estava sendo mesquinha, que família deve perdoar, silenciou. Brittany estava certa. Aparecer agora só reforçaria o padrão, mostraria que meus limites não significam nada. Nas horas seguintes, mais detalhes surgiram pelas redes sociais e mensagens que li sem responder. Tyler aparentemente escondia um problema com bebida, algo que Madison ou não sabia, ou havia convencido a si mesma de que não era sério. Ele estava bêbado desde a manhã, misturando vodka ao suco de laranja durante as fotos do preparo. No momento dos votos, na cerimônia ao ar livre, ele mal estava coerente, mas conseguiu manter a postura. A recepção foi realizada no Salão do Vinhedo. Cerca de 1 hora após o início do jantar, durante o brinde, ele perdeu o controle. Começou a falar sobre casamento como se fosse uma armadilha. Que Madison era controladora demais. Que se sentia sufocado pelo planejamento dela, pelo perfeccionismo e pela necessidade constante de que tudo estivesse perfeito. A ironia não passou despercebida. A obsessão de Madison pela perfeição, o mesmo perfeccionismo que a levou a excluir a própria irmã, havia afugentado o noivo que ela tanto queria impressionar. Ela sacrificou a família por alguém que nem mesmo queria se casar com ela. Madison tentou disfarçar, riu nervosamente, tentando manter a compostura diante dos 200 convidados. Foi então que Tyler agarrou o cabelo dela e a puxou para perto, dizendo algo que o microfone não captou direito. Algo que a fez empalidecer. Segundo relatos que começaram a circular nas redes sociais, ele teria dito: "Você é igual à sua mãe." Falsa, superficial e obcecada com o que os outros pensam. O padrinho tentou intervir. Tyler o empurrou. A partir daí, o caos se instalou. Os convidados começaram a filmar imediatamente, claro que começaram. Nada mais é privado hoje em dia.
O pesadelo de Madison viveria para sempre online, compartilhado e repostado por pessoas que viam entretenimento na humilhação dela. A polícia foi chamada. Tyler acabou sendo retirado do local. Madison foi vista pela última vez trancada na suíte da noiva, recusando-se a sair. A recepção foi cancelada. Os convidados deixaram o vinhedo em silêncio, muitos ainda filmando e publicando. O casamento que deveria ser perfeito havia se tornado um desastre viral. E eu? Tinha perdido tudo isso porque não fui convidada. Mas, enquanto eu assistia a história se desenrolar de longe, sozinha no meu apartamento, percebi algo: eu não estava realmente arrependida por ter perdido. Não porque estivesse feliz com o sofrimento de Madison, mas porque estar lá não teria mudado nada. Eu não poderia ter impedido. Não poderia ter consertado. Não poderia ter tornado as coisas melhores. Tudo o que eu teria feito era limpar a bagunça depois ser útil do jeito que sempre fui, como coadjuvante na vida dos outros, nunca como a personagem principal da minha própria. Na manhã de domingo, chegaram mais mensagens. O tom era outro, agora cheio de desculpas e vergonha. Meu pai mandou um texto longo dizendo que havia errado ao me excluir, que a família devia permanecer unida, que esperava que eu pudesse perdoá-los. Terminava com: eu sei que disse coisas que te magoaram. Estava tentando apoiar os desejos da Madison, mas devia ter defendido você. Você é minha filha e merecia mais. Era, provavelmente, a mensagem mais emocionalmente vulnerável que meu pai me enviará em anos. Em outras circunstâncias, talvez eu tivesse me comovido. Mas o momento tornava tudo vazio. Ele não estava se desculpando porque finalmente reconhecera o erro. Estava se desculpando porque o dia perfeito de Madison tinha desmoronado e agora eles precisavam de mim. Onde estava essa percepção 3 semanas atrás? Onde estava essa compreensão quando perguntei por que meu nome não estava na lista de convidados e ele respondeu que algumas pessoas simplesmente não se encaixam em certos eventos? A mensagem de Madison foi mais curta: desculpa. Fui horrível com você. Você não merecia isso. 6 palavras que deveriam apagar semanas de dor. 6 palavras que não explicavam nada, não demonstravam verdadeiro arrependimento, nem ofereciam um caminho para seguir em frente. Minha mãe quis marcar um café, conversar, explicar. A mensagem dela dizia: há tanta coisa que você não sabe sobre a pressão que a Madison estava sentindo. Por favor, me dê uma chance de explicar. Amo minhas 2 filhas e odeio ver vocês assim. A pressão que Madison estava sentindo. Como se pressão justificasse crueldade. Como se o estresse dos preparativos de um casamento tornasse aceitável excluir a própria irmã. Não respondi a nenhum deles. Em vez disso, calcei meus tênis e fui correr 5 quilômetros pelo bairro, forçando meu corpo até meus pulmões arderem e minhas pernas doerem. A dor física era muito mais fácil de processar do que a dor emocional. Tudo tinha uma causa e efeito claros. Se você se esforça demais, sente a queimação. Simples. Quando voltei suada e exausta, havia mais 7 mensagens. Algumas de parentes que mal conhecia, de repente preocupados comigo. Uma da colega de faculdade da Madison, dizendo que eu estava sendo egoísta. Outra de uma prima, dizendo que entendia, mas que esperava que eu reconsiderasse pelo bem da unidade familiar. Unidade familiar? Que piada! Eles queriam unidade nos termos deles, com eu interpretando o papel que me haviam atribuído, a compreensiva, a perdoadora, a que absorve a dor sem reclamar. Mais tarde naquela tarde, fiz algo que vim evitando, fui olhar fotos antigas no meu celular, imagens de Madison e eu ao longo dos anos. Fantasias de Halloween, manhãs de Natal, a formatura do ensino médio, da qual eu me orgulhara tanto, o dia da inauguração da minha livraria, quando ela apareceu com champanhe e balões. Havia uma foto de apenas 1 ano atrás. Nós 2 num show, braços em volta uma da outra, rindo de algo. Parecíamos irmãs que realmente se gostavam, que escolhiam passar tempo juntas, que tinham piadas internas e uma história compartilhada que realmente significava algo. Quando isso mudou? Em que momento me tornei alguém de quem ela se envergonhava, em vez de alguém que ela queria ao seu lado? Fechei o aplicativo de fotos antes de mergulhar ainda mais na nostalgia. O passado não importava. Só importava o presente e no presente, Madison havia deixado seus sentimentos claros. Na segunda-feira, fui trabalhar como de costume.
Diane tinha visto tudo online. Aparentemente, todo mundo na cidade também. Ela me lançou um olhar solidário quando cheguei, mas não chorou. Tudo bem? Perguntou. Indo respondi honestamente. Meu turno da tarde foi tranquilo até Madison entrar por volta das 15 horas. Ela estava horrível, cabelo preso num coque bagunçado, sem maquiagem, de moletom e uma velha blusa da faculdade. Nada a ver com a irmã impecável que eu conhecia. 2 dias haviam se passado desde o desastre do casamento, e claramente ela não tinha dormido bem. Por favor, não me mande embora, disse baixinho. Eu estava organizando os livros na seção de ficção. Nem pensar. Clientes são sempre bem-vindos. Jenna, temos uma ótima seleção de livros de autoajuda se você quiser. L5. Ela me seguiu até a próxima estante. Eu mereço isso. Você merece muito mais do que isso. Eu sei. Fui horrível. Cruel. Você é minha irmã e eu te tratei como se não fosse nada. Finalmente me virei para encará-la. Ela havia chorado recentemente, os olhos estavam vermelhos e inchados. Bom. Por quê? Perguntei. É isso que eu realmente quero saber. O que eu fiz de tão terrível que você não conseguiu me ter no seu casamento? O rosto de Madison se contorceu. Nada. Você não fez nada. Essa é a pior parte. Então explica pra mim. Ela se sentou no assento da janela que reservávamos para clientes que queriam folhear livros sentados. Você vai me achar patética. Provavelmente, mas estou ouvindo. Os pais de Tyler são pessoas incrivelmente bem-sucedidas. O pai dele é cirurgião. A mãe dirige uma ONG. A irmã é advogada. O irmão trabalha em finanças. E todos têm famílias perfeitas, filhos perfeitos, que fazem coisas perfeitas. Então, a mãe do Tyler ficava fazendo comentários sobre a minha família. Nada diretamente maldoso, só pequenas observações, tipo, sua livraria é charmosa num tom que queria dizer fracassada ou que faculdade comunitária era uma escolha prática para certas pessoas. E eu comecei a nos ver pelos olhos deles. Te ver pelos olhos deles. Um calor me tomou o peito. Você se envergonhava de mim. E eu me envergonhava de mim mesma por me importar com a opinião deles. A voz de Madison falhou. Eu sabia que estava errado. Sabia que você valia 10 vezes mais do que aqueles olhares julgadores. Mas eu queria tanto a aprovação deles. Queria que a mãe do Tyler achasse que eu vinha da família certa. Então eu simplesmente apaguei as partes que não cabiam na imagem. As partes, eu. Sim. E isso me dá nojo agora. Você deveria ver as mensagens que estou recebendo da família do Tyler. A mãe dele me chamou de vulgar. Disse que sempre soube que Tyler estava se casando abaixo dele. Aquela mulher, cuja aprovação eu me matei para conquistar, se voltou completamente contra mim porque o filho precioso dela mostrou suas cores diante de todos. Eu deveria sentir satisfação, deveria ter gostado de vê-la colher o que semeou. Mas olhando para minha irmã humilhada e quebrada, eu me sentia, na maior parte, cansada. O casamento acabou antes de começar. Madison continuou. Tyler vai se internar na reabilitação na próxima semana. A família dele quer anulação. A minha está furiosa. Perdi depósitos da lua de mel, o apartamento para onde íamos nos mudar, tudo. Mas a pior parte não é nada disso. A pior parte é saber que eu desperdicei a única pessoa que realmente teria estado ao meu lado em tudo isso. A única pessoa que nunca me julgou ou esperou que eu fosse perfeita. Que discurso bonito, eu disse. Realmente emocionante. Sua mãe te ajudou a escrever, Jenna? Não, sério. Ela respondeu. Vocês se sentaram para discutir como me manipular de volta para a família? Qual é o plano aqui? Que eu corra de volta agradecida por migalhas de atenção e tudo volte ao normal. Não há plano algum. Eu só queria dizer que sinto muito. Ok, você já disse. É só isso? Perguntei. Ela ficou ali, enxugando os olhos. O que você quer de mim? Estou tentando me desculpar. Não quero nada de você, respondi honestamente. É isso que vocês não entendem.
Vocês me ensinaram que não sou essencial na vida de vocês. Essa lição ficou. Então é isso. Não somos mais irmãs. Sempre seremos irmãs, mas ser da mesma família não significa que vou permitir que você continue me machucando. Você escolheu que tipo de irmã queria ser. Eu estou escolhendo que tipo de tratamento vou aceitar. Madison ficou parada por um longo momento, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então se virou e saiu sem dizer mais uma palavra. Diane apareceu vindo do fundo da livraria, onde claramente estava ouvindo. Isso foi brutal. É. Você está bem? Pergunta de novo. Em alguns meses respondi. A questão de estabelecer limites é que eles não parecem bons no começo. Eles parecem duros, cruéis e errados, especialmente com a família. Cada vez que meu telefone tocava, eu sentia culpa por não atender. Cada mensagem que deixava para Reed fazia meu estômago doer. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Espaço se abriu. Respiro. A energia que antes era gasta tentando lidar com as expectativas deles e absorver suas decepções passou a estar disponível para outras coisas. Comecei a fazer uma aula de cerâmica que queria há anos. Fiz planos com amigos que havia negligenciado. Passei finais de semana fazendo trilhas, em vez de comparecer a jantares familiares onde me sentia uma obrigação. 6 semanas após o desastre do casamento, meu pai apareceu no meu apartamento. Quase não o deixei entrar, mas a curiosidade venceu. Sua mãe está inconsolável, disse ele, na minha pequena sala. Isso parece problema dela. Não seja irônica. Você está destruindo esta família. Não estou fazendo nada. Estou vivendo minha vida sem nós. Você deixou claro que podia viver sem mim no casamento da Madison. Acontece que funciona dos dois lados. O maxilar do meu pai se fechou. Ele não estava acostumado a ser desafiado. Eu disse algo doloroso. Pedi desculpas. Pediu? Perguntei. Acho que perdi essa desculpa. Tudo que recebi foi uma mensagem dizendo que esperava que eu perdoasse você. Isso não é a mesma coisa. O que você quer? Que eu me rasteje? Humilhação pública? Quero que você realmente entenda o que fez, ele disse, mas isso exigiria me ver como uma pessoa com sentimentos, e não como um problema a ser gerenciado. Ele saiu 20 minutos depois, frustrado e irritado. Eu não liguei. Madison tentou algumas vezes mais nos meses seguintes. Convites para café que recusei. Mensagens que respondi de forma educada, mas distante. Ela estava vendo uma terapeuta, dizia, trabalhando seus problemas de agradar pessoas e perfeccionismo tóxico. Bom para ela. Minha mãe me enviou artigos sobre perdão e laços familiares. Eu devolvi com artigos sobre dinâmicas familiares tóxicas e a importância do autorrespeito. O dia de ação de graças passou. Passei com a família de Diane, em vez da minha. Chegou o Natal, em dezembro, e finalmente concordei em jantar, mas só nos meus termos. O jantar de Natal foi constrangedor. Mantive as conversas superficiais. Nada de diálogos profundos, nada de emboscadas emocionais. Eles tentaram respeitar meus limites, embora eu sentisse a frustração deles sob a cortina da educação forçada. Na primavera seguinte, as coisas chegaram a um novo equilíbrio. Estávamos em família novamente. Tecnicamente, trocávamos cumprimentos, comparecíamos a encontros obrigatórios, mas a proximidade havia desaparecido, substituída por algo cordial e distante. Madison ainda tentava se aproximar ocasionalmente, tentando reconstruir a relação. Às vezes eu respondia, às vezes não. Dependia do meu humor e da minha energia. Você acha que algum dia vai perdoá-los? Diane perguntou numa tarde no trabalho. Já perdoei, na maior parte. Perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu. Significa apenas que não estou mais carregando raiva. Mas você ainda os mantém à distância. Porque aprendi algo importante. Quando as pessoas mostram quem realmente são e o que você significa para elas, acredite. Elas mostram com ações o que as palavras não admitem. Pode parecer meio sombrio, mas também é libertador.
Perdi tanto tempo tentando ser suficiente para eles, tentando caber na visão que tinham de quem eu deveria ser. Agora, só estou sendo eu mesma. E se eles não gostarem, tudo bem. Eu gosto. Isso basta. 1 ano após o casamento, não foi isso. Eu esbarrei com Tyler em uma cafeteria no centro da cidade. Ele estava diferente, mais saudável, mais calmo, sóbrio. Obviamente, seus olhos estavam mais claros do que nas poucas vezes em que o vi antes do noivado. Jenna, certo? Disse ele com cautela. Irmã da Madison. Nos conhecemos na festa de aniversário dela no ano passado. Lembrei vagamente. Um restaurante lotado, apresentações rápidas, Tyler segurando o que agora percebia não ter sido a primeira bebida do dia. Sou eu. Te devo um pedido de desculpas. Na verdade, devo a todos, mas a você especialmente. Madison me contou o que fizeram com você, como te excluíram. Foi errado. História antiga, respondi. Mesmo assim, pelo que vale, ela fala muito sobre você. Sobre o quanto sente sua falta na vida dela. Ela sabe onde me encontrar. Ela tem medo de que você nunca a perdoe de verdade. Pensei sobre isso. Talvez eu não perdoe. Pelo menos não da maneira que ela quer. Mas não estou mais com raiva. Só tenho prioridades diferentes agora. Justo, disse Tyler baixinho. Às vezes, o chamado para acordar chega tarde demais. Ele se foi, e eu fiquei com meu café, refletindo sobre perdão, família e a complicada bagunça que é amar pessoas que te magoam. Meu telefone vibrou. Madison, podemos conversar? Por um longo tempo, fiquei olhando para a mensagem. Então digitei. Talvez um dia, mas não hoje. Porque a cura não é linear. Limites não são cruéis. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é sussurrar não quando todos esperam que você diga sim. Foi isso que sussurrei quando minha mãe me ligou aos prantos durante o caos do casamento. Uma palavra silenciosa, não. Pareceu a coisa mais difícil que já fiz. Olhando para trás, pode ter sido a coisa mais gentil que já fiz por mim mesma. E, no fim, era isso.